Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse tempinho frio do inverno na sua companhia, nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Tome um chocolate bem quentinho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nestas edições do mês de julho, vamos conversar em dosagens bem prazerosas sobre a atividade do escritor, que comemora a data no dia 25 de julho, sendo o Dia Nacional do Escritor. Vamos falar do prazer da leitura, do contato com os livros e vamos falar muito sobre o ato de escrever. Escrever é uma tentativa de dar significados para o mundo incompreendido e criar outros mundos, mas não escrever apenas no sentido dos maneirismos literários, pois escrever para mim é uma postura de resistência, onde o maior desafio é colocar-me na fogueira e queimar certezas. Esse depoimento, pessoal, é de Wilson Coelho. O Wilson é escritor, um dos mais respeitados ativistas do movimento literário que acontece no Espírito Santo. Muito obrigado, Wilson, pela sua participação. Na sequência desse Papo Cabeça, vamos falar de leitura com as nossas queridas Regina Loureiro e Esté Abreu. Sempre muito bem-vindas aqui. Todo tipo de manifestação artística é uma leitura. Você lê um quadro, você lê e você precisa ler também um livro, porque através do livro você está sabendo o passado, você está construindo o futuro, está fazendo a sua avaliação e vai contribuir de alguma forma oral ou escrita, musical ou através de formas de desenho. Então, essa situação é muito importante para chegar ao ponto de escrever um livro. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Está ali no dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família que ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. E escritor pode desenvolver sua atividade literária, contribuindo para estimular pessoas a ler e a escrever. É o que diz Marcos Buba. Ele é presidente da Academia Cariaciquense de Letras. Minha ideia de ser escritor é promover a criação de novos leitores e escritores. Então, por isso eu desenvolvi esse projeto de Semente Literária para criar novos escritores, principalmente novos leitores que possam ler o que a gente escreve. E a ideia de criar novos escritores também, através desses projetos coletivos culturais que a gente desenvolve, é que estejam sempre sendo desenvolvidos, despertados, desengavetados novos escritores que escrevam novas novidades ou coisas que incentivem as próximas gerações, como hoje a gente procura fazer. E para a entrevista desta edição, a nossa conversa é com Bruno Mato. Ele é membro da Academia Cariaciquense de Letras, entidade que está promovendo várias ações para aproximar os escritores dos leitores e estimular o hábito da leitura. Num bate-papo de ótima qualidade, Bruno destaca aspectos ligados aos seus hábitos de leitura e de escrita. Fala de alguns dos seus livros publicados e, essencialmente, do papel do escritor. O escritor ele tem uma responsabilidade social muito grande, porque através da escrita a gente consegue retratar situações que muitas vezes as pessoas não vão ter contato. E isso acaba gerando empatia. Eu acho que a literatura ela gera uma certa empatia entre quem está lendo ao se deparar com algumas situações. Então o escritor tem esse papel social de estar retratando realidades, situações. Escrevo para que eu tenha sentido na existência e consiga me conectar ao outro, ampliando minha relação com o mundo e o sujeito. Escrevo assim para continuar vivendo. Temos aqui a participação da poetisa e escritora Simone Lacerda. Ela é membro da Academia Cachoeirense de Letras, portanto, em Cachoeiro do Itapemirim, na região sul do Espírito Santo.
Obrigado, Simone, por nos prestigiar com a sua participação. E é buscando sentido para a nossa existência, na companhia da belíssima Simone Lacerda, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. A leitura deve ser acessível para todas as pessoas, para poder cumprir objetivos essenciais que estão interligados muitas vezes ao significado da própria vida. A leitura aumenta a nossa capacidade de pensar e nos torna mais livres. Quem lê fica mais liberto e vive fora da caixinha. E então, vamos compartilhar esses benefícios? Vamos viver mais? Na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. A leitura, além de fazer bem à saúde mental, ajuda a viver mais. Isso é o que diz o estudo publicado em uma revista americana especializada na área de medicina e ciência. De acordo com os cientistas, quem lê mais de 3 horas por semana tem uma maior expectativa de vida. E se ler faz bem para a saúde, brasileiro até que está bem, viu? 56% da população do país são de leitores. O brasileiro lê em média 4 livros por ano. 2 deles por inteiro e outros 2 em parte. Mas se a gente conseguir alcançar um livro a cada 2 meses, um jornal a cada 2 dias, uma revista a cada 2 semanas, 3 semanas, seria o ideal. Tá bem que a pesquisa brasileira também apontou que a leitura ocupa a 10ª posição quando o assunto é o que você faz no seu tempo livre. Se bem que a desculpa para não ler mais é justamente... Trabalho muito, mas sempre que posso eu tô lendo. Se tivesse mais tempo eu leria mais, mas sempre que eu posso eu leio. E ajuda muito, eu acho. Se o povo nosso fosse um pouquinho mais leitor, acho que ele estaria numa situação melhor, né? Isso porque seu José aproveita o tempo que tem lendo, o que é, de acordo com a especialista, a melhor das companhias. Uma boa leitura é sempre uma boa companhia, sendo ela feita em um tablet, no próprio celular ou no objeto central, que é o livro. A gente tem que focar cada vez mais na leitura e não tanto no objeto que a gente utiliza para ler. Pesquisa aqui para o seu José no auge dos seus 52 anos não é novidade não, é só constatação. Até um pedreiro falou assim para mim: quanto mais a gente sabe, melhor a gente vive. Então eu guardei isso comigo e acho que é assim mesmo. A leitura melhora toda a visão que o ser humano pode ter do mundo. De acordo com aquilo que ela vai lendo, as expectativas que ela vai tendo da vida, do próprio futuro, vão aumentando. Olha, pessoal, como estamos comemorando o mês do Dia do Escritor, vamos compartilhar com vocês algumas informações sobre o livro Histórias Capixabas, escrito pelo nosso conhecidíssimo Francisco Aurélio Ribeiro. A nossa dica de livro desta edição. Acompanhe junto comigo. Olha, pessoal, o livro Histórias Capixabas é destinado ao público infanto-juvenil. Ele reúne lendas e relatos da história capixaba. São 12 histórias ricas em informações que, passadas sem intenção professoral, situam o leitor na trama que se vai narrar. Dentre essas histórias, fatos históricos, como a insurreição de Queimados, as desavenças entre índios caramurus e peroás, devotos de São Benedito, a construção do Convento da Penha. Vultos históricos como o próprio donatário Vasco Fernandes Coutinho, e também lendas e tradições recontadas livremente, como o Tesouro da Pedra dos Olhos, o Fantasma do Palácio Anchieta, a Convocação de Santo Antônio para entregar nossa tropa de linha, o Ouro da Bengala do Barão de Monjardim, as avós índias pegadas a laço, fatos e tradições passadas de geração em geração e que algumas corriam risco de passar quase obscuramente, como vaticinava meio pessimista e intelectual Carlos Xavier Paz Barreto. Graças também ao esforço do professor e escritor Francisco Aurélio Ribeiro, podemos augurar a esse material histórico-afetivo uma sobrevida cuja duração não nos arrisquemos a vaticinar. A memória do povo tem razões que não podemos perescrutar. Nem é o caso disso. Antes, vamos à leitura do Histórias Capixaba, que garanto ser agradável. E comemoraremos o fato de um pesquisador consagrado se dedicar a registrar esses causos.
essas histórias e generosamente apropriada para a juventude. Pois é a esses novos leitores que devemos confiar o nosso futuro, onde inserida está a sobrevivência da memória capixaba. Pessoal, esse comentário que faço aqui sobre o livro Histórias Capixaba foi escrito por Getúlio Marcos Pereira Neves, numa matéria publicada no jornal A Gazeta, aqui do Espírito Santo, recentemente, a quem naturalmente pedimos licença. Getúlio é escritor, poeta e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Getúlio é um grande parceiro nosso aqui. E continuando com esse papo gostoso sobre escritores e livros, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer o primeiro livro do professor e escritor Luciano Máximo. Ele é aqui de Linhares. Luciano fará o lançamento do livro neste domingo, durante o primeiro encontro de literatura do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Assista junto comigo. Oi, pessoal. Meu nome é Luciano Máximo, sou professor de língua portuguesa e escritor. Já escrevo há um bom tempo, mas tenho agora como meu primeiro livro publicado Zumbis em Linhares, né? Que trata-se aí de literalmente zumbis, né? Onde os linharenses transformam-se em zumbis e causa aí um grande furdúncio aí pela cidade na década de 50 e se dá aí uma grande aventura aí em torno disso aí nesse livro. Eu estou gostando muito aí do resultado. O livro aí que propiciou participar agora do primeiro encontro capixaba de escritores, que vai ser lá na Praia da Costa, tá no decorrer dessa semana, e eu vou estar lá no domingo à noite lançando o livro. Claro, depois também desse encontro a gente vai estar pensando aí num relançamento aqui em Linhares para os amigos e familiares. Escrevo porque esse é meu oxigênio. Escrever exercita a mente, aguça a criatividade e cria personagens que são partes da gente. Quem escreve se multiplica. Esse depoimento, pessoal, é do jornalista e escritor Álvaro Silva, um ilustríssimo conhecido do movimento capixaba de literatura que acontece aqui no estado. Muito obrigado pela participação, Álvaro. Você é sempre bem-vindo aqui. O escritor, para fortalecer sua escrita, precisa ler pra caramba. A leitura abre a cabeça. Com a palavra, o escritor Anaximandro Amorim. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê abre a cabeça. Literatura, não só o técnico, o livro literário, enfim, a leitura, né, de um modo geral. E é na labuta literária de Anaximandro Amorim que finalizamos a segunda parte do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com Bruno Matos. Ele é escritor e membro da Academia Cariaciquense de Letras. Como é que começou a sua história como leitor, Bruno? Lá de pequenininho, como é que foi? Acho que é uma história muito comum a todos os leitores, que veio através do estímulo da família. A minha tia, que tinha uma biblioteca em casa, que lia para mim. A minha mãe, que sempre comprou livros na medida que podia. Porque hoje o livro está muito acessível, mas antigamente, em 1995, 96, era um artigo de luxo, né, digamos assim. Isso, exatamente. E através desse estímulo que foi desenvolvendo esse meu interesse pela literatura. E isso continuou como, Bruno? Na escola? Isso continuou na história. Eu gostava muito de escrever sobre as pessoas próximas a mim, criando ficções com os amigos, com as coisas que aconteciam ao redor. E o pessoal curtia, né, que era uma coisa diferente, alguém próximo escrevendo sobre eles mesmo. Eu sei. E através desse estímulo de, Bruno, faz um livro, escreve um livro, publica um livro. Aí eu fui atrás, aí através da lei de incentivo de Cariacica eu consegui estar fazendo meu primeiro livro, que é No Encontro de uma Constante. A gente vai falar dele daqui a pouco. Ô Bruno, tem alguma história de um livrinho que você leu, que você está levando para a sua vida assim? Tem alguma coisa que você lembra, um personagem? Nossa, tem muitos, assim, que eu costumo dizer que às vezes o livro que eu estou lendo está acontecendo
de certa forma, o que eu estou lendo está acontecendo na minha vida. Então não dá nem para citar um livro específico, porque são muitas histórias que contagiam, né? Que deixa a gente muito imerso naquele universo do livro, seja ficção, seja uma coisa mais tangível, né? A gente sempre consegue se identificar um pouco, é muito bacana. Tem alguma história que você leu no livro que você teve dificuldade de desapegar no final do livro? Ah, com certeza. Tem história que a gente sempre chama a gente chama até de ressaca literária, né? Que a gente fica naquele, não quer sair daquele sentimento bom, assim. É extremamente alto, incrivelmente perto, é uma história fantástica que deixa a gente assim. Criadores de Coincidência também é uma leitura muito diferenciada, que a gente termina assim e pensa assim, nossa, onde que eu vou encontrar uma história igual essa? Assim, sim, fantástico. Poderia ficar o dia todo aqui citando exemplos. Eu sei. Teve algum livro que você leu e depois você falou, nossa, tem que ler esse livro de novo? Isso aconteceu com você? Sim, eu até tento evitar, porque tem tanto livro para ler que eu fico pensando assim, nossa, eu fico tentando resistir, mas realmente tem livro que a gente quer reler porque é muito difícil reencontrar aquele sentimento que a gente teve ao desfrutar daquela leitura. Tem uma frase que me acompanha a minha vida inteira, que é ainda bem que existe outro livro, né? Exatamente, ainda bem. E a indicação dos amigos é ótimo para isso também, porque às vezes a pessoa fala com tanto amor, inclusive tem um filme que eu vi uma vez, que o personagem falava com tanto amor de um livro que eu procurei ler aquele livro. Foi uma coisa muito, muito fantástica. Você gosta de cinema? Gosto muito. Né, E você já assistiu um filme que foi baseado em algum livro que foi escrito? Vários, nossa. Você lembra de algum assim que possa passar para o nosso telespectador? Recentemente eu li o livro O Sol Também é uma Estrela, que é uma história muito fantástica, muito boa, que traz bons ensinamentos e que virou filme. Foi para o cinema recentemente, já saiu em cartaz, mas também virou filme. E vários outros, né, que saíram. Eu sei. E no seu círculo de relacionamento com seus amigos, vocês conseguem conversar sobre literatura, sobre as histórias contadas nos livros? Não, com certeza. Você faz parte de uma geração que está muito tecnologia, smartphone, né? Você está conseguindo juntar seus amigos para conversar sobre livros? Tem amigo de todos os tipos. Tem aquele amigo que não lê tanto, e tem aquela galera que devora e que a gente perdoa, né? Inclusive lá no projeto Amigo Livro, a galera é nesse estilo, assim, você fala de um livro, sempre tem alguém que já leu aquele livro, tem um comentário, e através bacana, Bruno. Através dessa energia a gente consegue manter esse amor pela leitura, né? Que a gente vai descobrindo novas leituras. E aqueles que não leem, a gente perdoa porque são amigos, né? Exatamente. É verdade? Mas é legal, eu procuro sempre respeitar o estilo de cada pessoa. Então, aquela pessoa que não lê muito, às vezes eu tento descobrir o que ela gosta e às vezes presentear com alguma coisa que ela vai se identificar. E aí é tipo uma ratoeira, né? Você vai fisgando a pessoa. Vai fisgando, exatamente. Você percebe que essa prática sua de leitura, e a gente vai falar um pouco da sua prática como escritor, tem influenciado pessoas, Bruno? Você acha que você está sendo uma referência já para a sua geração? Eu pego esse exemplo de casa mesmo. A minha mãe não tinha tanto hábito de leitura, então a partir do momento que eu comecei a espalhar os livros pela casa, os meus, os que eu compro, os que vieram através do projeto Amigo Livro e da própria Academia de Letras também, né? Porque como a gente está imerso em vários projetos, automaticamente os livros começam a chegar em casa, né? Eu sei. Ela até brinca que uma hora vai me expulsar porque não vai ter mais espaço para mim lá. E ela começou a ler mais, começou a carregar um livro para ler no ônibus. Já teve meses que ela conseguiu ler mais livros do que eu, porque ela botava na bolsa, levava para o trabalho, ia lendo, aí comentava comigo. Então foi muito fantástico. Com certeza o hábito influencia pessoas. Então, você sabe que a presença do livro perto das pessoas influencia as exatamente, pessoas, né? Desperta a curiosidade. Tanto que existe uma orientação, se você tem criança em casa e você quer estimular as crianças ao contato com os livros, deixa livros espalhados pela casa. Exatamente. A criança, naturalmente, como às vezes a criança tem a curiosidade de colocar o dedo na tomada de energia, né? Por que ela não vai pegar um livro para ler? Não é assim? A criança, ela ama muito os livros, ela vê o livro, ela tem curiosidade de conhecer o que está ali, das histórias. Então o estímulo familiar é muito importante para ir desenvolvendo esse hábito. E como é que está seu dia a dia como escritor, Bruno?
Você escreve todo dia? Você é aquele cara que acorda 3 horas da manhã com aquela ideia na cabeça e vai escrever? Como é que está sendo? Olha, eu já sonhei com o meu futuro livro, com o título do meu futuro livro. Foi uma coisa fantástica. No sonho, a minha amiga chegava e falava assim: ah, o seu livro tal virou um best-seller. Aí eu falei assim: opa, gostei desse título, vai virar o título do próximo livro. Mas o meu hábito de leitura varia muito da época dos projetos. Quando eu estou numa época muito intensa, então eu trabalho todos os dias, chegar em casa após o trabalho, revisar, trabalhar em alguma coisa, fazer uma pré-diagramação, ver se aquele conteúdo está de acordo com o que eu quero transmitir. E tem aqueles períodos mais calmos, onde a gente é mais apreciador, que é mais a fase de pesquisa, né? Onde a gente está lendo, participando. E tem a fase de produtor cultural também, onde a gente está mais produzindo, fazendo eventos, participando de eventos. Bruno, antes de falar dos seus livros, eu queria um depoimento seu rápido, assim, breve. Como é que é a experiência de participar da Academia Cariaciquense de Letras? Assim, de forma bem rapidinha, Bruno. A Academia Cariaciquense de Letras, eu vejo que ela é uma academia diferenciada, porque quando ela surgiu, sempre houve aquele pensamento de que não vamos ser uma academia para tomar cafezinho, vamos ser uma academia para estimular o amor pelos livros. Se aproximar da comunidade. Exatamente, e é justamente o que a gente busca. Os participantes, de forma individual, têm seus projetos que levam literatura, e a academia, enquanto instituição, também tem os seus projetos, como a Feira Literária, que a gente sempre está organizando, que a gente organizou ano passado e vai organizar esse ano também. Okay. Então, através desses projetos, a gente está levando, mostrando que a academia não é simplesmente algo decorativo, é uma instituição de ação para promover uma real mudança nas pessoas. Que maravilha. Fala rapidinho, Bruno, seu livro para o nosso telespectador. Esse livro aqui, No Encontro de um Constante, é o meu primeiro, que foi lançado em 2014, através da Lei de Incentivo João Bananeira. E através da recepção positiva das pessoas, eu me senti motivado a estar fazendo o segundo, que é um... E esse livro fala de quê, Bruno? Para depois falar do segundo, por favor. No Encontro de uma Constante, é um livro de poesias que eu escrevi na adolescência. E as pessoas ficaram falando, Todo adolescente escreve uma poesia. Exatamente. Se apaixona pela coleguinha de escola impossível, né? Exatamente. Eu gosto da literatura enquanto arte porque é uma arte democrática. Todo mundo com papel e uma caneta consegue produzir. Algumas outras artes já tem algumas barreiras econômicas, mas todo mundo que quer criar através da literatura, que quer colocar... quer produzir algo, a literatura proporciona essa democracia, né? Então basta você ter vontade que, com certeza, qualquer pessoa vai te fornecer um papel e uma caneta para você começar. Dizem que o momento mais prazeroso de um escritor é ter uma folha em branco pela frente. Exatamente, inclusive tem uma poesia aqui chamada Folha Branca. É mesmo? Maravilha. Aí, Bruno, Um Constante Universo. Rapidinho para a gente finalizar. Um Constante Universo é meu trabalho, continuação do meu trabalho enquanto poeta, mas é um trabalho mais maduro, que retrata outras experiências e tem um projeto gráfico diferenciado, onde tem ilustrações, tem botões, marcadores. Então eu me preocupei em levar algo diferente para os meus leitores, porque nós escritores sem leitores somos nada, então eu sempre tenho essa preocupação de estar fazendo algo bacana para os leitores. Aquelas pessoas que apreciam o meu trabalho estarem felizes, né? Porque é uma troca de energia muito boa. Então a gente, enquanto criador, temos que nos preocupar com isso. O que dá sentido ao trabalho do escritor é exatamente o leitor. Né? Exatamente. E não tem satisfação melhor quando a pessoa chega, já aconteceu que eu faço trabalho em escolas, e quando eu volto nas escolas, os alunos falando que se identificaram, que gostaram, passaram a produzir por causa daquele contato inicial. Então é um ciclo, né? Porque na minha época eu não tinha essa coisa do escritor estar indo numa escola. Quando eu fiz o primeiro livro, eu achava que eu era o único escritor de Cariacica. Aí depois que eu fui conhecendo outros, fui vendo que tinha... Você viu que existia Marquinhos? Exatamente. Mas foi isso mesmo. O Marcos mandou um e-mail para mim um dia: Bruno, vem aqui, vi seu livro, vem participar do conselho. Eu entrei no Conselho de Cultura, participei, consegui compreender a complexidade da cultura de Cariacica. Então foi uma experiência muito fantástica. Então quando a gente se permite, o leque abre e a gente tem essa troca de experiência muito bacana. E a literatura permite essa amplitude, né? De você fazer o que você quiser com a sua escrita. Né? Eu gosto de dizer que todo mundo deveria publicar um livro um dia. Porque todo mundo que sabe produzir, sabe apreciar. Então essa troca de você ser consumidor e criador
é fantástica. Bruno, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Mesmo. Prazer ter você aqui, tá bom? Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.